Bom dia, primeiro ano, como passar de semana, então. Vamos iniciar agora o estudo da semana 5, então, meus alunos. Estudo, meus alunos. No PET volume 1, juntamente com o seu professor, foi possível fazer a identificação dos modelos atômicos que descreveram a estrutura da matéria, reconhecer a sua evolução histórica. Então, no PET volume 1, vocês viram a revisão sobre o que são modelos atômicos. Nessa semana, vamos dar continuidade aprofundando o estudo deste e sobre as partículas atômicas. Vamos ver sobre a constituição da matéria na visão microscópica. Vocês lembram que é a representação para o átomo? Então, vocês lembram que no PET volume 1, vocês viram sobre os modelos atômicos, modelo atômico de Bohr, de Dalton, de Thomson, de Rutherford? Então, relembrando, o que foi esses modelos atômicos? Lembra que o modelo atômico de Dalton é baseado na bola de bilhar, então, onde o átomo era considerado. O átomo era considerado como maciço, esférico, menor parte da matéria, indivisível e indestrutível. Já no modelo de Thomson, ele comparou com um pudim de passa, ou um panetone, onde ele considerou que o átomo era esférico, não maciço, tinha presença de elétron, ou seja, de carga e elétron, ou seja, cargas negativas e positivas, no tons de tons, que é as cargas negativas, que era considerada como no pudim de passa, as passas, e a massa era as cargas positivas. E no modelo de Rutherford, apresentava um núcleo denso, pequeno, denso de carga positiva, rodeado por uma eletrosfera com elétrons, carga negativa, era comparado com o sistema solar, porque girava em órbitas elípticas. Já o modelo que fala Rutherford-Bohr, já dá início aos níveis mínimos de energia, considerava que o átomo era distribuído em níveis de energia K, L, M, N, O, P e Q. Para dar mais revisadas, para me perguntar ou dar uma olhada no PET volume 1, que para essa semana e para as outras a gente utiliza muito, principalmente o modelo de Rutherford-Bohr. Então, evolução dos modelos atômicos. Começou do Leucipp Demócrito, que considerava o átomo como indivisível, não tinha como dividir ele tomar metade, depois do Dalton, chamado de bola de bilhar, passa por Thomson, o pudim de passas, depois o Rutherford, que era o modelo planetário, e o Bohr, Niels Bohr, as elétrons giram em órbitas circulares com energia diferente. Então, uma breve apresentação. Estima-se que o átomo de hidrogênio tem diâmetro de aproximadamente 0,00001 milímetro. Será que você tem noção do quanto essa dimensão é pequena? Para ajudá-lo nessa percepção, imagina o planeta Terra reduzido até ficar do tamanho de uma bola de bilhar. Se uma bola de bilhar encolhesse na mesma proporção em que o planeta Terra, ela ainda ficaria com um diâmetro de 2 vezes maior que o diâmetro do átomo de hidrogênio. Você percebeu quando um átomo é pequeno? Ou seja, um átomo é menor que um grão de feijão, menor que um ervilha, bem petiti, você não consegue ver ele a olho nu, somente no microscópio. Então, nessa aula, nas próximas aulas, mergulharemos no universo desses átomos. Então, vamos lá. Em 1913, ao realizar a experiência de bombardeamento de vários elementos químicos com raio-x, Moseley percebeu que o comportamento de cada elemento químico estava relacionado com a quantidade de cargas positivas existente no seu núcleo. Assim, a carga do núcleo
ou seu número de prótons, também chamado, é a grandeza que caracteriza cada um desses elementos, sendo esse número denominado de número atômico, ou seja, número atômico. Vamos falar número atômico. Um número que indica a quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo. Então, o número atômico é igual ao número de prótons. Vamos ver como os átomos são sistemas eletricamente neutros. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, prótons, quando o átomo é elétrico neutro, prótons é igual a elétrons. Então, vendo nesse exemplo aqui de baixo. Cloro. Olhando a tabela periódica, o número atômico do cloro é 17. Então, seu número de prótons vai ser 17, seus elétrons 17. Sódio. Número atômico, olhando pela tabela periódica, é 11. Seus prótons, então, vai ser 11 e seus elétrons 11. O número atômico é igual ao número de prótons. Se você olhar pela tabela periódica, você encontra o número atômico, que é o número que fica na parte superior do símbolo, e inferior é a massa atômica, embaixo. Então, agora, número de massa. A soma dos números de prótons com o número de nêutrons, ou seja, a massa igual a prótons mais nêutrons, no número de massa. Como tanto o número de prótons quanto o de nêutrons são inteiros, o número de massa sempre será um número inteiro. O número de massa, na verdade, é o que determina a massa de um átomo, pois os elétrons são partículas com massa desprezível, não tendo influência significativa na massa dos átomos. Então, vou falar o número de massa é a soma dos prótons mais o número de nêutrons, ou seja, massa, soma dos prótons, o número atômico neutro, ou seja, prótons mais nêutrons, ou número atômico mais neutro. Como, por exemplo, aqui nos exemplos. Por exemplo, um elemento com 4 prótons e 5 nêutrons. Então, somando 4 mais 5, vai ter um número de massa 9. A massa atômica está praticamente toda concentrada no núcleo. Isso aqui é a massa do elétron, é desprezível se comparada com os prótons do nêutron. Então, essa massa atômica ela pode também ser encontrada na tabela periódica. Como falei, você tem o quadradinho da tabela, você tem tipo o elemento X. Embaixo fica só a massa atômica e em cima, no espaço superior, seu número atômico. Então, um exemplo é do cálcio. Ele apresenta um número atômico de 20 e prótons 20. E o número de massa é de 40. Então, você quer encontrar o número de nêutrons. Você tem a massa de 40, você tem o prótons que é 20. Então, você pega 40 igual a 20 mais N. Passa 20 para cá, fica igual a 40 menos 20, 20. Mesma coisa do cloro. Número atômico do cloro 17 e o prótons também 17. Massa vai ser 35. Aí você quer achar o número de nêutrons. Você sabe que a massa é igual a prótons mais nêutrons. Então, você tem a massa que é 35 igual a 17, que é o prótons mais N. Passando 17 para cá, você vai 35 menos 17, acha o número de nêutrons, 18. Então, elemento químico. O outro conjunto. Mostra sobre os elementos químicos. Elemento químico é o conjunto formado por átomos de mesmo número atômico. Uma forma esquemática dessa representação é a seguinte. Como que eu falei, número de massa, número atômico. Número de massa, número atômico e o símbolo do elemento. Então, de acordo com a UPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, devemos indicar o número atômico
E o número de massa junto ao símbolo de um elemento químico. Ao representar, como por exemplo, como eu falei assim, número de massa na parte superior esquerda e número atômico na parte inferior esquerda. Ou número de massa na parte superior direita, um número atômico na massa na parte inferior esquerda. Como que número de massa, sabe que é dado por massa igual a prótons mais nêutron. Número atômico é a mesma coisa que número de prótons. A atomicidade é a quantidade de átomos. Por exemplo, hidrogênio. Tem dois aqui, tem 2 átomos de hidrogênio. O número atômico do hidrogênio vai ser 1 e o número de massa também vai ser 1. O número de massa e o número atômico é a quantidade de átomos, 2 átomos de hidrogênio. Como que a carga aqui em cima é a carga, que no caso átomo neutro, de átomos neutros, o próton é igual a elétrons, você não precisa indicar no elemento quanto é carga neutra, fica somente assim. Carga, que é no caso carga zero. Quando tem carga pode ser mais, que é um cátion, ou menos, em um ânion. Cátion quer dizer que perdeu um elétron. Ânion quer dizer que ganhou. Quando perde, fica mais, você diminui do prótons. Quando ganhou, fica menos, você soma da quantidade de prótons. Então, exemplos. Carbono, ferro, cloro. Número de massa do carbono, olhando a tabela periódica, vai ser 12. Número de massa do ferro, olhando pela tabela periódica, vai encontrar 56. Do cloro, olhando pela tabela periódica, vai encontrar 35. Número atômico do carbono, olhando pela tabela periódica, embaixo você vai encontrar 6. Do ferro, você vai encontrar 26. Do cloro, você vai encontrar 16. Número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Número de elétrons, como é átomo neutro, vai ser a mesma coisa que prótons. E número de nêutrons, você pega a massa do carbono, 12 menos 6 vai dar 6. Do ferro, massa, 56 menos do prótons, 26, você vai encontrar 30. Do cloro, massa, menos prótons, você vai encontrar 18. Então, os átomos apresentam a capacidade de ganhar ou perder elétrons, formando um novo sistema eletricamente descarregado, denominado de íons. Os átomos, ao ganhar ou perder, originam 2 tipos de íons, que são os cátion e os ânion. Então, em um átomo neutro, cuja carga elétrica é zero, o número de prótons é igual ao número de elétrons no núcleo. E, em consequência, suas cargas se anulam. Por exemplo, como que eu falei, do hidrogênio. Tem número atômico 1, massa 1. Então, o número de massa do hidrogênio vai ser 1. Número atômico vai ser 1. Próton vai ser 1, como não tem nenhuma carga. Então, o número de elétrons vai ser igual a 1 também. Nêutrons, nesse caso, vai ser 0. Então, elementos químicos que possuem número diferente de prótons e elétrons perderam ou ganharam elétrons, gerando uma diferença de carga, que são chamados de cátions ou ânions. Então, como por exemplo, um íon cátion, por exemplo, pega esse exemplo berílio, que é o Be, número de massa 8, número atômico 4 também. Número de prótons 4, nêutrons pegando 8 menos 4, vai ficar 4. Carga perdeu 2 elétrons. Então, ele ficou positivo. Quando ele perdeu 2 elétrons, você pega a quantidade de prótons, diminui pela quantidade de elétrons perdida. Ficando 4 menos 2, ficando 2 elétrons. Então, o berílio tem 2 elétrons. Agora, do oxigênio, ele tem uma massa de 16, um número atômico de 8, também de prótons 8. Nêutrons, ele vai apresentar 8 nêutrons, porque você pega 16 do massa menos do prótons, dá 8.
Aí, como que tem uma carga negativa? Então, ele quer dizer que ele é um ânion, ganhou 2 elétrons. Então, ficou negativo. Então, quando um átomo ganha elétron, ele se torna um íon negativo, chama ânion. Quando ele perde um elétron, fica um íon positivo, chama cátion. Então, o oxigênio ganhou 2 elétrons, então você pega 8 nêutrons, 8 prótons, aí soma com 2 elétrons que ele ganhou, ficando com 10, o oxigênio fica com 10 elétrons. Então, se lembrar, cátion perdeu. Quando perde, você tira a quantidade de prótons, da quantidade da carga que está lá. Quando é negativo, ele ganhou elétron. Aí você pega do prótons, aumenta mais a quantidade que precisa. Praticando. Então, supõe 2 átomos. Um átomo neutro e um íon, cálcio. Você tem que o número atômico do cálcio é 20. Do prótons vai também 20, que é a mesma coisa. Então, como que é um ânion neutro? Prótons vai ser igual a elétrons. Então, vai ser 20. Neutro, você pega 40 menos 20, que é a massa menos o número atômico. Então, vai ser 20. Então, a massa vai ser 40, porque 40 de massa atômica. Agora, um íon. Então, isso aqui representa que o cálcio é um cátion. Quer dizer, então, que ele perdeu 2 elétrons. O número atômico vai ser o mesmo, que é 20. O prótons é igual ao número atômico, então 20. Então, nesse caso aqui, quantidade de elétrons. Ele perdeu 2 elétrons. Então, você tira 2 elétrons do próton. Então, 20 menos 2 vai dar 18 elétrons. Perdeu 2, fica 20 menos 2. Neutro, você pega a massa menos o número atômico, que vai dar 20 nêutrons, ou menos o prótons. Então, a massa do cálcio vai ser 40. Então, examinando o número atômico, nêutrons, massa e elétrons de diferentes átomos, podemos encontrar um conjunto de átomos para o mesmo elemento químico, que pode ser classificado entre isótopos, isóbaro e isótopo e isoeletrônico. Então, elementos isótopos, elementos químicos com o mesmo número atômico, porém com número de massas diferentes. Ou seja, possui o mesmo número atômico, mas massas diferentes e mesmo número de prótons. Como, por exemplo, aqui, cloro 37, com massa atômica 37 e massa atômica 35 e massa atômica 37. Vamos ver, número de massa 35 e 37. Número atômico vai ser um 17 e o outro também 17. Então, o número de próton 17 e 16. Então, eles são isótopos, que tem o mesmo número atômico, porém massas diferentes. Número de elétrons vai ser a mesma coisa também. Neutro 17, 17. Número de nêutrons 35 menos 17, 18. 37 menos 17, 20. Então, o número de nêutrons também é diferente. Massa e nêutron. Alguns isótopos recebem nomes diferentes entre si, como, por exemplo, o isótopo do hidrogênio. O hidrogênio 1, número de próton, recebe o nome de monotero. Massa 2, deutério, que é o mais pesado. Com massa 3, tritério, ou trídio. Então, o número de massa do hidrogênio é 1, do segundo é 2, do terceiro é 3. O número atômico vai ser o mesmo, 1. O número de prótons também vai ser 1. O número de elétrons vai ser o mesmo. Então, do hidrogênio de neutro, você pega 1, menos 1 vai dar 0. 2, menos 1, 1. 3, menos 1, 2. Agora, os elementos isóbaros são os elementos químicos que apresentam o mesmo número de massa, porém números atômicos diferentes.
como por exemplo o cálcio e o potássio. Eles têm a mesma massa atômica de 40, porém apresentam números atômicos diferentes. Do cálcio é 20 e do potássio é 19. Aí apresenta o mesmo número de prótons diferentes. Um é 20 e um é 19. Elétrons também vai ser diferente, 20 e 19. E número de nêutrons, 40 menos 20 vai dar 20. 40 menos 19, 21. Então, a única coisa que representa iguais é o número de massa, números atômicos, prótons, elétrons e nêutrons diferentes. Elemento isótonos. Apresenta o mesmo número de nêutrons, porém números atômicos e números de massas diferentes, como por exemplo do cálcio e potássio ainda. Você observou que eles apresentam número de nêutrons, nêutrons. Porque apresenta um número de massa diferente, 40 no cálcio e potássio 39. Números atômicos 20 e 19, prótons 20, 19, elétrons, como que é neutro, não tem carga, 20 e 19. E número de nêutrons, você pega 40 menos 20, 20. 39 menos 19, 20. Então, vai apresentar o mesmo número de nêutrons. Pelo nome dá para vocês semelhante. Então, iso quer dizer igual, massas iguais. Iso igual N representa nêutrons, igual do prótons. Iso igual P representa prótons iguais. É o número. Então, resumindo, isótopos apresenta número atômico e prótons iguais em diferentes massas, nêutrons iguais e elétrons. Isóbaros, massas iguais dos dois elementos, mas número atômico, prótons, nêutrons e elétrons diferentes. Isótopos. Isótonos, isso é N. Isótonos apresenta diferente número atômico, diferente massa, diferente prótons, porém nêutrons iguais. E diferente quantidade de elétrons. Então, modelo Rutherford Bohr. O cientista dinamarquês Niels Bohr aprimorou em 1913 o modelo atômico de Rutherford, utilizando a teoria de Max Planck em 1900. Planck já havia admitido a hipótese de que a energia não seria emitida de modo contínuo, mas em pacotes. A cada pacote de energia foi dado o nome de quantum. Surgiram assim os postulados de Bohr. Os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas bem definidas, que são denominadas órbitas estacionárias. Movendo-se em uma órbita estacionária, o elétron não emite nem absorve energia, ou seja, ao saltar de uma órbita estacionária para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia, chamada de quarta de energia, em latim o plural de quarta é quanta, que é a mesma coisa que níveis de energia. Essas órbitas foram denominadas de níveis de energia, hoje conhecidas como níveis de energia ou camadas eletrônicas, definidas por K, L, M, N, O, P, Q. Sommerfeld percebeu em 1916, através do estudo do espectro descontínuo, que os níveis de energia estão divididos em região ainda menor, denominada de subnível de energia, que são dados por diagrama de linhas pares. Então, cada camada comporta uma quantidade de massa de elétron. A camada 1, que é a camada K, comporta quantidade de 2 elétrons. A camada L, na segunda, que comporta 8 elétrons. A camada M comporta 18 elétrons.
Na camada N, 32 elétrons. Na camada O, comporta 32 elétrons também. Na camada P, 18 elétrons. E na camada Q, 8 elétrons. Você pode observar que à medida que vai aumentando as camadas, a energia vai aumentando. Ou seja, a camada K é a que apresenta menor nível de energia e a camada Q apresenta maior nível de energia. Então, o que é isso? De onde vem esses números da camada eletrônica? O que são níveis de energia? Então, a coroa ou eletrosfera está dividida em 7 níveis ou camadas designadas por K, L, M, N, O, P, Q, ou pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número de camada é chamado de número quântico principal também. Número máximo de elétrons de cada nível de energia. Os elementos de número atômico 112 apresentam o seguinte número de elétrons na camada energética. 2, camada K, como falei anteriormente, comporta 2 elétrons, camada L 8 elétrons, M 18 elétrons, N 32, O 32, P 18 e Q 2. Então, camada de valência. O nível de valência é o nível mais externo, isto é, a última camada do átomo, poder contar o máximo de 8 elétrons. A gente vai ver essa parte mais profundamente na parte de ligação química. Camada de valência é o átomo que ocupa a sua última camada. Então, a camada de valência é o último nível de uma distribuição eletrônica. Normalmente, os elétrons pertencem a uma camada de valência, são os de partir de alguma ligação química. Como que Sommerfeld falou, ele descobriu que os níveis de energia eles são divididos em subníveis, subcamadas de energia, numerada de S, P, D, F. Então, os números máximos de elétrons em cada subnível são na camada S, no subnível S, 2 elétrons, na P, 6 elétrons, na D, 10 elétrons, na F, 14 elétrons. Os elétrons podem ser distribuídos em subnível, ou na configuração eletrônica K, L, M, N, O, P, Q. Os subníveis são preenchidos em ordem crescente de energia. Estudo específico para determinar a energia do subnível mostraram que existe uma ordem crescente de energia, que é AS, P, D, F. Menor é a S, depois a P, depois a D e a F. Os elétrons de um mesmo subnível contêm a mesma quantidade de energia. Os elétrons se distribuem pela eletrosfera, ocupando o subnível de menor energia, que é o subnível S. Então, para isso, existe um gráfico que nos permite indicar todos os subníveis de energia, conhecido em ordem crescente de energia. Esse gráfico das diagonais é denominado de diagrama de Linus-Pauling. O diagrama está representado na figura seguinte. A ordem crescente da energia do subnível é a sequência das diagonais. Então, como está mostrado aqui, representou camadas a cada linha, a camada K, L, M, N, O, P e Q. Aí, na distribuição do elétron, você vai seguir nessa linha aqui, ó. Camada K, não é S1, um S2. Aí você sobe para cima, pega o 2S2, aí vai descendo 2, aí desce para cá, vai no 3S, sobe para cá, desce aqui, um S2, aí subindo, vai 2S, depois voltando para cá, 2P6, 3S2, depois subindo, 3P6, 4S2, você vai contando pela diagonal. Linus-Pauling apresentou essa distribuição dividida em níveis e subníveis de energia, em que os níveis são as camadas e os subníveis de divisões dessas, representados pelas letras S, P, D, F. Assim, cada um desses subníveis também é um número máximo de elétrons. A camada S
Massa de elétron é 2, então é S elevado a 2, na P6, P elevado a 6, na D10, D elevado a 10, na F, F14. Então, o preenchimento das letras pelo subnível obedece à ordem crescente de energia definida pelo diagrama de Linus-Pauling. Então, começa no S, no S2, 2S2, 3P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, não, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 e 7P6. Então é isso, essa semana eu falei um pouco sobre a estrutura do átomo, um pouquinho da introdução da distribuição eletrônica em camadas, camada KL, L, MPQ, e pelo subnível. A gente vai ficar mais determinada quantidade de número atômico, massa, nêutrons, nessa semana. Então, a primeira atividade. Dadas as afirmações a seguir, qual não pode ser atribuída ao modelo atômico de Dalton? Qual que não pode ser um modelo atômico de Dalton? A luz emitida por uma lâmpada de sódio de mercúrio da iluminação pública provém de átomos que foram excitados. Esse fato pode ser explicado considerando o modelo atômico da emissão de luz da configuração eletrônica. Quem que é? Observe a representação para o átomo de carbono 14, que é utilizado na datação de artefatos arqueológicos. Essa está representada a seguir. Ele quer saber o número de prótons, nêutrons e elétrons desse átomo de carbono 14 é 4. Em um átomo com 22 elétrons, 26 prótons, seu número atômico, número de massa são, qualquer resposta correta, e sim, considerando a espécie indicada no quadro, a seguir, responda as questões propostas, apresentando a justificativa das respostas, uma questão aberta, e quero justificar de cada uma. Então é isso, pessoal. Essa semana foram essas duas atividades, semana 4 e 5. Então, bons estudos, dúvidas, podem me procurar que eu tiro as dúvidas de vocês. Obrigada e até a próxima semana.